Olá, amigos e amigas do canal Opinião e Crítica. Eu estou aqui para explicar a respeito do meu erro, a respeito da ida do Bolsonaro para o segundo turno. Quem acompanha esse canal sabe que há muitos vídeos atrás eu previ erradamente, né, que o Bolsonaro nem sequer iria para o segundo turno. Pessoal, errei completamente, pois o Bolsonaro quase ganhou no primeiro turno, chegou em primeiro disparado, né, em segundo Haddad, mas muitos por cento acima e quase ganhou no primeiro turno, né? Então eu vim aqui justificar por quê. Minha previsão foi feita em 28 de agosto, pessoal, antes da campanha política começar, e naquele momento, naquele instante, eu imaginava o Alckmin, que ia ter metade da propaganda política, porque ele se aliou ao blocão, atingiria bastante o Bolsonaro, já sabia disso, se falava muito disso, né? E com esse poderio todo, eles atacam quem está mais em cima, que no caso era Bolsonaro, que vinha crescendo. Daí a campanha começou dia 31 de agosto, então de 1º de setembro foi a primeira dos presidenciáveis, né? Tudo bem. Também os debates prévios já vinham acontecendo, o Bolsonaro não ia bem, também vai mal nas entrevistas, sempre muito agressivo com o entrevistador, né? Seja ele qual fosse, ele sempre partia para cima, né, pessoal? Qualquer pergunta era uma para ele era levava mal, era uma ofensa, uma agressão. A pessoa sempre queria dizer alguma coisa e às vezes, claro, no que no fundo de cada pergunta quer se extrair algo a respeito de um assunto específico que a pessoa mais polêmica ou que já toca alguém que está confusa e que não é clara, né? Então o Bolsonaro tinha um comportamento, ao nosso ver aqui do canal, péssimo, violento, rebelde para cima dos entrevistadores. Já teve entrevistador que acusou a mãe do entrevistador, cara, e então pense bem, né? Ele estava nesse contexto aí, a propaganda ia começar. Nos debates teve num deles que ele se deu mal com a Marina, chegou a levar o xingão dela, né? Começou a espalhar bastante na internet, então ele vinha nisso, né? Daí vão saindo as pesquisas de intenção de voto, entrando em setembro adentro, né? A Ibope, Datafolha, Paraná Pesquisa, o XP e PESP, CNT, BTG, Pactual, né? Você sabe aí, nós analisamos várias delas. E algumas delas analisam a rejeição, pessoal. A maioria vinha analisando em uma certa época e se verificava que o Bolsonaro começou a fazer uma subida assim, começaram a rejeitar ele completamente. Daí, em Juiz de Fora, dia 6 de setembro, veio Adélio Bispo de Oliveira, esse esquerdopata, e deu uma facada no Bolsonaro, cometeu atentado, poderia muito bem ter matado o homem, ou ele poderia nem ter mais se recuperado, passou convalescendo no hospital, baixou drasticamente com isso a rejeição dele, propulsionou o Bolsonaro para o segundo turno, né, pessoal? Imaginava-se também naquela época aqui no canal e muita gente pelo país inteiro, né, com qual a gente tem contato, quem a gente ouve, né, de que o Partido Novo ia botar bastante votos porque se posta, se coloca bastante à direita no espectro político. E ainda por cima, o João Amoedo, que é o representante novo, representante máximo desse partido, que é mesmo novo, né, ele se colocar com muita educação, colocando claramente as coisas, com muita paciência, uma voz controlada, sem desbalancear a voz, com mais postura corporal, com mais conteúdo. Então imaginava-se que ele ia ficar puxando votos do Bolsonaro, Bolsonaro apanhando bastante sem parar na propaganda política, ele sem tempo para se defender, mal de colocações, agressivo, violento ainda por cima e perdendo nos debates. Era o contexto que se via. A facada mudou tudo, pessoal. Isso era uma coisa imprevisível e foi esse o fator marcante principal, decisivo para que eu, assim como muitos outros analistas, que tentavam acertar o futuro das eleições, o que afinal de contas aconteceria na abertura das urnas, essa facada. Primeira vez que na campanha das eleições para presidente acontece um atentado, uma coisa completamente inusitada. Quem poderia prever isso, né? Então isso aí colocou o Bolsonaro para cima, tirou muita rejeição dele e ele foi aparecendo. Também, nesse contexto, o Lula tentava segurar a candidatura dele até o máximo, enganando os mais simples, os mais ignorantes, os mais despreparados para pensar a respeito da situação. Muita gente não tem nem ensino fundamental, onde o Haddad botou mais votos, ganhou do Bolsonaro, inclusive, pessoal. Já no nível médio, e quem tem nível de graduação, por exemplo, o Bolsonaro ganhou 66 a 32 a 34, aliás, pessoal. É muita diferença, é praticamente 2 para 1 de quem tem o curso de graduação para cima. Então foram no nível fundamental lá, ganhando um pouco de votos.
O Bolsonaro tem aquela comoção com o atentado dele, ele já tinha um discurso anti-PT. É isso uma das coisas que pegava nele, fora o conservadorismo, falas agressivas, e ao nosso ver muito retrógradas, né, pessoal? Bastante atrasadas. Mas é isso aí que se tem, é esse Bolsonaro aí que agora está aí, em antítese ao PT, que muita gente não aguenta mais, milhões de pessoas não aguentam mais. Deu para ver que não era só um grupinho aqui, um ali, mas milhões de pessoas votaram no Bolsonaro. Um dos principais discursos é o antipetismo. Daí apareceu o Lula, que não conseguiu mais fazer de Lula, tiveram que dizer que era o Haddad logo, né? Na nossa justiça, que falam tão mal, decidiu que ia ser o Haddad, né, pessoal? Então, ele foi lá dizendo Lula é Haddad, Haddad é Lula, tentava fazer até uma transfiguração das imagens, da face dos dois, tentando enganar quem? É claro que não é a ti, né, amigo? Nem a mim, né, meu amigo? Pô, por favor, coisa desse tipo. E apelam para feijão, para pão, até parece que criaram feijão. Pô. Então, tem muita gente que não gosta mais, fora o comportamento em instituições públicas, pessoal, bastante partidarizada, tem gente que não tem chance lá, e a palavra é inclusão. Então, muita gente já não está mais gostando disso. Não é meu caso, eu não vou votar no Bolsonaro, também não vou votar no Haddad, daí também não, pessoal. Então, salvo poucas opções para o meu voto, né? Nesse momento é isso que eu penso, inclusive, se a Datafolha e Ibope por acaso me barrar ali no centrinho, e me perguntar em quem eu voto, porque aqui eu acho difícil, olha onde eu tô, sabe que aqui vai vir o entrevistador. Só se for por telefone, daí sim, né, pessoal? Daí eu consigo responder, senão eu vou ter que ir lá. Hoje eu responderia que não votaria em nenhum dos dois. Você está indeciso, ou então branco nulo, né? Não respondeu, eu ia ficar naquele grupo dessa vez, pessoal. Por incrível que pareça. Então, aparecendo o PT mais forte lá e o Haddad puxando os votos do pessoal mais simples, o mais que só tem nível fundamental, o mais ignorante em termos de chegar às notícias, nessas cidades pequenas, nos grotões desse país, lá nos interiores mais difíceis, lá onde o PT andou assistencializando todas as pessoas, é lá que foi aparecendo o PT e com isso a força do discurso Bolsonaro aumentou. Obviamente, porque se ele é antipetista, e as pessoas falam, temos que dar um jeito no antipetismo. Qualquer um que não seja do PT, qualquer um que possa combater tudo que o PT fez, esse é o discurso, né? Não sou eu que estou falando, eu estou dizendo como é discurso. Não deu mais chance, né? Polarizou cada um para um lado, o PT cresce nessa massa de manobra deles aí, esse pessoal comprado, assistencializado, ignorantizado. E, por outro lado, foi puxando o pessoal do Bolsonaro. Então, Amoedo, que se previa que crescesse naquele momento, era uma boa candidatura, o pessoal tentou até botar o Bolsonaro no primeiro turno, muitos pularam fora do Amoedo, que terminou com 2,50% dos votos. Ao abrir das urnas, né? Não teve para ninguém, não teve para muitas outras pessoas boas que estavam ali no meio, tinha muitos coringas no meio de todo esse devaneio, mas não. Foi um para um canto, um para um outro. Na hora que abriu as urnas, deu para ver que toda a nossa tentativa que se fazia nas redes sociais, naquele movimento de última hora do pessoal, não adiantou nada. Quase que o Bolsonaro ganha no primeiro turno e, folgado, toda a turma do Haddad, né, ganhando, evidentemente, no Nordeste ainda. Então, pessoal, eu errei. Bolsonaro foi sim para o segundo turno. E não como eu disse que ele não iria, né? Mas a facada mudou tudo. Obrigado, amigo, por ser inscrito nesse canal, por ter ouvido o vídeo até aqui. E se não for inscrito, inscreva-se, dê um clique aqui embaixo. Não custa nada, não há compromisso. Se gostou do vídeo, dê um joinha aí, um gostei e compartilhe.